Muito bem, boa noite então para todas. Sejam todas bem-vindas no nosso quinto encontro do diretor formador. O tema de hoje é observação de sala de aula com foco na recomposição das aprendizagens. Eu vou colocar aqui os slides para nós iniciarmos. Já vai subir, já está subindo já o slide. Muito bem, então, quinto encontro, observação de sala de aula com foco na recomposição das aprendizagens. Inicialmente, nós vamos fazer uma retomada, né? Vamos relembrar o que nós falamos e debatemos na semana passada, ali no quarto encontro, cujo o tema foi a recomposição das aprendizagens, né? Então, Gabriela, você poderia relembrar para nós alguma coisa ou algum destaque ali do encontro passado que você gostaria de relembrar, por favor? Poderia. Deixa eu só abrir meu slide aqui para eu lembrar também, porque a cabeça não é boa. Uhum. Semana passada. Gente, eu não sei se é só eu, assim, mas eu tenho uma cabeça péssima. A semana 4, tá? Tá bom. Tô abrindo. Já abri, não vou me enrolar. Então, semana passada. Lembrei. Nós falamos dos desafios, né, para garantir a recomposição, falamos das possibilidades para garantir também e algumas práticas. Alguns desafios, assim, de pessoas formadas na área, professores comprometidos, né, a gente falou da capacitação dos professores, e como possibilidade a gente colocou mais compartilhamento de ideias, o descritor da semana, que eu comentei para vocês que a gente faz ali na escola. E as práticas continuar fazendo observação em sala de aula, fazer reuniões de alinhamento, enfim, foram isso, esses desafios e essas possibilidades para melhorar a questão da recomposição. Ok, Gabriela, obrigado, viu? Nós vimos também na semana passada, usamos a ferramenta Mentimeter, né, que é um termômetro da recomposição, onde vocês votaram. Também fizemos a parte ali dos diretores em ação. E vimos um filme, né, um vídeo de diretor para diretor e depois encerramos ali na semana passada. Hoje, nós temos esses, né, os objetivos do encontro de hoje. É retomar a importância da observação de sala de aula como uma ferramenta essencial de formação continuada em serviço. O outro ponto que de foco nesse encontro é analisar de que forma, né, a observação de sala de aula contribui e potencializa a recomposição das aprendizagens na sua escola. E por fim, a terceira sugestão, aprimorar a elaboração do feedback, utilizando estrategicamente a rúbrica para potencializar o impacto e a
eficácia do trabalho de recomposição das aprendizagens, né? Falar em observação de sala de aula para vocês, acho que, né, é algo que já é totalmente rotineiro, né? Já está totalmente incluído na tua rotina, né? Até por questões do BI, né, que aparece ali, as observações que têm que ser feitas, isso tudo, acho que do ano passado para cá, isso já está bem incorporado na nossa rotina, né? Então, aqui para início de conversa, o que significa recompor as aprendizagens? Porque a observação de sala de aula é com foco na recomposição das aprendizagens, né? Nós já vimos em encontro anterior sobre a recomposição da aprendizagem. Então, eu vou pedir para Ana. Ana, fala um pouquinho para nós o que significa recompor as aprendizagens para você. Bom, o que a gente tem trabalhado com os alunos, né, é tentar rever alguns conteúdos e verificar com os alunos quais são as dificuldades deles em determinadas áreas, né? Eu tenho alguns alunos que têm uma dificuldade maior em interpretação no caso de problemas da matemática, que cai, né, nas provas, né, tanto na prova Paraná quanto no SAEB. Então, essa questão da interpretação, às vezes, de uma questão, porque não é somente resolver a questão, né? Ele precisa interpretar, precisa entender a questão, para daí ele poder, a partir daí, partir para uma resolução. E a interpretação de texto em língua portuguesa, que é uma coisa bem importante. Então, uma das coisas que a gente tem, né, priorizado ali na escola, né? Até eu repassei a informação da colega ali, né, da Gabriela, colocar o descritor por semana, repassei essa questão nessa semana lá para as pedagogas, né? Achamos bem interessante, porque às vezes uma das falhas dos alunos é a questão da interpretação da questão, não é a resposta. É você entender o que a pergunta quer dizer, o que né, a questão quer dizer, para daí você poder, a partir daí, ter uma possibilidade de resposta. Porque se o aluno não consegue compreender o enunciado da questão, ele não consegue nem saber o que pede, o que ele vai tentar responder, o que ele vai responder, né? Então, nesse caso, nós recebemos agora essa semana o professor, né, que vai auxiliar ali na organização da sala, né, dessa recomposição. E, assim, ficamos bem satisfeitos com o professor bem comprometido. Sim. E a gente já repassou para ele algumas informações dessas, né? Que eles têm que ali verificar quais são as dificuldades dos alunos dentro de sala de aula e daí fazer um trabalho mais efetivo com aqueles que têm uma dificuldade maior de interpretação na matemática e outros em interpretação do português, que acaba sendo tudo interpretação, né? Viramos e mexemos, virou tudo interpretação. Sim, seria mais ou menos isso, né? Ok, Ana, obrigado, viu? Seguindo, como você enxerga esse processo acontecendo na instituição que você lidera? Eu vou pedir para a Silvia Helena. Silvia Helena, por favor, como você enxerga esse processo acontecendo na instituição que você lidera, lá na sua escola, Silvia Helena, a recomposição das aprendizagens, como que você está vendo isso? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia Helena. Eu tenho coordenadoras de área. Então, além das minhas pedagogas, que eu tenho 2 por período, eu tenho também 4 coordenadoras de área. Então, nas nossas reuniões de fluxo, como nós temos por área, nós pensamos em trabalhar 2 descritores de menor acerto, que nós buscamos, né, pesquisamos, né, da prova Paraná na nossa escola, na nossa instituição, e aí elas vão realizar um trabalho com esses professores durante 30 dias, de 2 a 4 descritores, mas aí todos os professores daquela área ali, ciências, as áreas que estão dentro da coordenação diária da professora, vão trabalhar com o mesmo descritor,
com atividades diversificadas, metodologias diferentes. E nós ainda não começamos a aplicar ainda, porque elas estão ainda fazendo junto com as professoras o plano de aula. Nós estamos começando com o plano de aula, organizando, analisando quais seriam as metodologias que nós vamos utilizar, mas junto com os professores, nós estamos construindo essas aulas, as coordenadoras e os professores. Okay. Nós temos uma dificuldade muito grande lá na escola, o nosso IDEB não é bom, assim, a realidade é pior ainda. Então, assim, são muitos descritores, e o que nós conversamos é que não adianta ficar loqueando, passar todos os descritores, porque as crianças precisam aprender. Para elas aprender, precisa de um tempo. Então, a gente está fazendo com calma. Certo. De 2 a 4 descritores que eles vão trabalhar no mês. E só vamos passar para os próximos, quando eles fizerem uma atividade avaliativa, que a turma demonstrar que conseguiu assimilar aquele conteúdo. Aí nós vamos passando. Ok. Obrigado, Silvia Helena. Cursistas, o que precisamos observar nas aulas para garantir a recomposição das aprendizagens? O que precisamos observar nas aulas? Né, já que o tema de hoje é observação de sala de aula e está relacionado à recomposição, quais os focos, né, que nós temos que prestar atenção quando a gente vai fazer essa observação? Clarice, você poderia falar para nós? Posso sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. A primeira coisa que a gente tem que observar é se essa aula de recomposição não está sendo tratada igual uma aula normal, igual todas as outras. O professor lá explicando, fazendo eles copiar do livro, porque tem o material de recomposição. Então, acho que no nosso caso, foi a primeira coisa que eu fui observar. Como está sendo trabalhada essa disciplina. E, assim, não tive um bom retorno, né, quando eu fui fazer a observação, mas, em compensação, o feedback que eu dei para a professora, ela está aplicando, então ela está desenvolvendo uma forma diferenciada de trabalhar. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se os alunos estão desenvolvendo atividades diferenciadas dentro das suas limitações. Eu acho que essa é o foco da recomposição, da nossa observação, né, no caso da recomposição. Ok, Clarice, obrigado. E por último, quantas observações você já realizou das aulas dos seus professores dos componentes de recomposição? Eu vou pedir para você, Josiane, responder para nós essa. Não precisa ser preciso assim em número, né, Josiane? Sim. 5, 10 ou 15. Não, é isso que eu ia até colocar, que eu não tenho um número preciso porque eu não fiz esse cálculo. Mas das 3 observações da semana, né, eu sou diretora auxiliar, o meu combinado ali junto com o diretor, a gente faz pelo menos 2 observações, uma na recomposição, na aula de recomposição, outra ou em língua portuguesa ou em matemática, e uma terceira observação, né, de cada um, quando possível, daí num outro componente que a gente acredita ali que seja um ponto de atenção. Mas das observações, uma na semana, com certeza, na recomposição, a outra sempre em português ou matemática. Então, a gente acaba acompanhando o trabalho, né, como eu coloquei ali num outro momento. Aqui, nos nonos anos, o professor de português e matemática é o mesmo professor, são os 2 que trabalham a recomposição. Então, certo. 2 professores, né, tanto de português como de matemática, são os professores da recomposição. Então, a gente sempre faz uma observação lá no componente da base e outra na de estudo orientado, para observar esse trabalho, como que ele está ocorrendo. Sim, muito bom. Obrigado, Josiane. Nós temos sido encorajados, né, os diretores, a fazer observação nos nonos e terceiros anos, né, na disciplina de português, de matemática e estudo orientado. Acho que é isso que tem chego para vocês, não é isso também? Tá certo. Então, vamos
prosseguindo. Então, agora, quais seriam os passos para se fazer uma observação de sala de aula? Então, começando ali no passo 1 ali, os combinados com o professor, né? Conversar com ele, avisar para, se possível, evitar assim, chegar de surpresa, né? Mas avisar, ele saber que você vai assistir a aula dele. O passo 2, né, seria a observação e registros, né? Quais as impressões, as evidências, os pontos fortes de atenção da aula. Nós temos ali um modelo, né, uma folha para levar ali sempre nas observações, né, que pode-se seguir a folha que nós temos, ou também nós tem liberdade para fazer as observações tua também, fora daqueles pontos ali que estão colocados, né? Mas sempre anotando, né? Sempre anotar os pontos que você observou. Ali o passo 3 seria ali, no caso, o feedback formativo ao professor, né? E de preferência, dar o feedback com sugestões, porque por melhor que possa ser a aula ali que você observou, mas acredito que sempre tem alguma coisa, né, algo a sugerir para ele que ele possa melhorar ou aperfeiçoar, né, sempre de preferência que possa sempre cooperar com alguma sugestão. Né, o passo 4 seria a conversa com o pedagogo, repassar as informações para continuidade no acompanhamento. A pedagoga regularmente já se reúne com os professores ali na hora atividade. Então, passar as observações que, no caso, o diretor fez ali, né, as observações naquela aula, né, passar para o pedagogo para dar continuidade. Né, o pedagogo conversando com o professor e dando mais sugestões ou tirando dúvidas ou coisas assim. E o passo seguinte, o passo 5, seria o acompanhamento da hora atividade com o pedagogo também, né? Se possível, a agenda é apertada, mas se possível, quando o pedagogo for fazer o encontro dele ali com os professores, estar junto também, né? Estar junto, acompanhando também. E no passo 6, o registro no RCO, né? Nós temos um número mínimo de registros a ser feito por semana, né? Que são 3 observações. A Josiane acabou de falar sobre isso. Então, fazer a observação e registrar, né? Está aberto agora o registro também para os PCAs, né? Os professores coordenadores de área, e também para os pedagogos. Tem um link para eles, né? Prosseguindo, então, o que observar na sala de aula para garantir a recomposição das aprendizagens? O que observar ali na sua observação de sala de aula com foco na recomposição das aprendizagens? Então, tem 3 aspectos aqui, né? Então, aqui tem o aspecto no sentido pedagógico, o aspecto didáticos e os aspectos socioemocionais. Então, falando um pouquinho sobre esses 3 aspectos, né? Então, aqui no caso, nas práticas pedagógicas do professor, observar se ele tem clareza, né, dos objetivos da aula. Observar o professor, se ele explicita o que os alunos devem aprender, os objetivos estão alinhados com as necessidades daquela turma que ele está trabalhando naquele momento. O uso de estratégias diferenciadas, por exemplo, o professor utiliza metodologias ativas, como resolução de problemas, trabalho em grupo, experimentação, né? Metodologias ativas ele usa ou não, né? Na parte de
de participação e o engajamento dos alunos, né? Analisando o nível de envolvimento dos alunos. Os alunos estão atentos ao ensinamento dos professores, do professor, ali no caso? Os alunos estão prestando atenção ou estão distraídos ou estão dormindo sobre a carteira? Como é que está ali aquela situação? Os alunos participam das atividades, eles interagem com o professor e os colegas, né? Com respeito à autonomia dos alunos, eles demonstram iniciativa para resolver os problemas ou sempre depende do professor? Como é isso, né? Como é que está essa autonomia dos alunos? Dificuldades também visíveis que o observador ali de sala de aula pode perceber, né? Há sinais de que os alunos não estão compreendendo, né, ou por estarem desatentos, ou por eles errarem de forma recorrente a resolução dos exercícios, ou coisa assim, né? Dificuldade para seguir as instruções, né? Então, são todos pontos a serem observados ali, que estão relacionados ao nível do envolvimento dos alunos, né? E também tem a parte do apoio aos alunos com dificuldade, que é muito importante essa parte também, né? O professor identifica e intervém quando percebe a dificuldade de algum aluno, né? O uso do feedback, o professor dá devolutivas construtivas para ajudar os alunos a avançarem, né? Estratégias também de recomposição, há atividades voltadas à revisão de conteúdos essenciais, a retomada de pré-requisitos e reforço das aprendizagens, né? São todos pontos a serem observados, né? Com respeito também à verificação da compreensão dos alunos, o professor utiliza perguntas, exercícios práticos ou dinâmicas para checar se os alunos estão aprendendo, né? E também com respeito ao clima e o ambiente de sala de aula, isso é muito importante, né? O ambiente da sala de aula, a relação professor e aluno, como é que é isso? A relação professor e aluno ali que você está observando. O ambiente é acolhedor? Os alunos, você percebe que os alunos estão à vontade, eles estão acolhidos, eles estão, assim, tranquilos ali naquela aula, né? O ambiente é acolhedor, os alunos sentem-se à vontade para perguntar e os alunos se sentem à vontade para errar também. Com respeito à disciplina e à organização, há uma gestão eficiente da sala de aula, garantindo um espaço propício para a aprendizagem. A escola integral preza pela sala ambiente, né? Então, às vezes, a sala está em círculo, a sala está em U, a sala está em duplas ou em trios. Então, essa distribuição de sala, você percebe que está adequada? Os alunos estão se distraindo muito, sentando em duplas ou em trios, né? Ou não, tá ok, um aluno ajuda o outro, na verdade, né? Então, são todos pontos a serem, assim, observados, né? E levado para o professor, assim, posteriormente, né, num feedback, ou mesmo para o pedagogo, passar uma orientação para o professor, né? Agora, nós vamos assistir a um vídeo da diretora Flávia, né, e no vídeo vai estar a diretora Flávia e a professora Cássia. Elas são da escola, do Colégio Professor Maria da Graça, aqui da área metropolitana sul, aqui da região de Curitiba. Olá, eu sou a Flávia Ivana, diretora do Colégio Professora Maria da Graça, do município de Araucária, Núcleo Regional, área metropolitana sul. Então, nós estamos aqui com a professora Cássia para falar um pouquinho sobre a observação de sala de aula e dessa nova disciplina, né, recomposição da aprendizagem. Então, além das nossas frentes enquanto direção, né, que a gente observa nas aulas, a gente também, nas observações feitas, procura observar o layout da sala. A professora sempre coloca o layout, faz uma sala diferenciada, ela deixa bem visível aos alunos, conversa com os alunos sobre o descritor que ela vai trabalhar naquela aula.
E também uma coisa importante é o planejamento que a professora faz. A gente consegue observar que ela consegue utilizar o livro da recomposição juntamente com as aulas do RCO. Então, às vezes, essas informações e essas observações que a gente faz, elas não estão ali descritas no nosso relatório de observação, mas é um ponto que a gente percebe que está sendo bem positivo, onde os alunos participam efetivamente. Então, eu gostaria que a professora Cássia falasse um pouquinho como ela se sente sendo observada, né, pela direção também. Olá, eu sou a professora Cássia, de Língua Portuguesa e Recomposição nesta escola. Quanto à observação em sala de aula, eu sempre considerei como positiva, porém, né, apesar de ser algo que já a nós foi passado como positivo, pode gerar, às vezes, uma certa insegurança, mas a nossa prática aqui na escola, as experiências que nós estamos tendo, as diretoras sempre nos passam uma certa tranquilidade, porque o feedback que elas nos dão, se elas notam pontos positivos, elas nos repassam, e também tem esse caráter de nos ajudar a planejar, né, para trabalharmos aqueles pontos que talvez não foram tão positivos, mas que existem outras estratégias que nós podemos adotar enquanto professores. Então, eu considero um trabalho colaborativo, né, tem esse ponto extremamente positivo, e que surte aí o efeito que nós queremos, né, que são os resultados e a melhoria nos índices relacionados aí ao nosso componente curricular. Então, assim, a gente espera, né, com todo esse trabalho colaborativo, como a professora já falou, que nós tenhamos, né, e os nossos alunos tenham um êxito, não só para a prova do SAEB, mas na sua construção, né, enquanto cidadão, e que se efetive realmente o aprendizado, né, o real aprendizado. Então, assim, fica uma dica, né, nessas observações ali, que os professores e a direção, né, eles façam todo esse processo e observem, além das frentes que a gente já faz. Muito obrigada e até mais. Interessante, né, as colocações delas. Valdirene, eu vou pedir para você falar a impressão que você teve do vídeo aí. Fala um pouquinho para nós, por favor. Olha, a impressão que eu tive é que ali na escola da diretora há um bom engajamento ali entre, né, a direção e os educadores, né? E pelo relato ali da professora, já é um trabalho que vem sendo feito há tempo e que está dando um bom resultado. E é bom quando a gente encontra, assim, receptividade da parte do professor. Porque no início era novidade para todo mundo, teve muito embate ali sobre a questão da observação, né? Muitos professores viam como algo de fiscalização, né? Isso. Foi assim, no começo foi uma batalha, mas eu acredito que agora já todo mundo já se acostumou, né? Eu acredito também que essa relação entre direção e professores, quando é amistoso, é mais tranquilo, né? Sim. Mas deu para perceber que na escola dela há esse engajamento que está caminhando, que já está caminhando, que caminha bem a questão da observação de sala de aula. Para mim, pessoal, que a minha escola é muito pequenininha, às vezes eu brinco com os professores, gente, acho que vocês enjoam da minha cara, porque é poucas turmas, mesmo professor de matemática e português são os de recomposição, então a gente está ali semanal com eles, já é uma coisa que já virou praxe, eles não se incomodam mais. A gente tem visto o relato, né, até que tem professor que pede, né, para que o diretor vá lá. Se não me engano, não sei, foi você, Clarice, que compartilhou conosco na semana passada, que tem professor que pede, você não vai vir fazer observação na minha aula? Foi sim, estão solicitando,
Então, é sinal de que aquele embate inicial, né, realmente aquela preocupação, mas o que o diretor vem fazer aqui na sala de aula? O que ele quer, né? Então, assim, né, aqui um clima assim, mais hostil até e tal, uma preocupação de fiscalização. Parece que com o tempo isso, né, foi passando. Até porque, quando começou a acontecer as observações, eu acho que ficou claro para o professor que ninguém está lá para fiscalizar ninguém, né? Está ali para colaborar, né? Através dos feedbacks dados, o professor percebe, não, está ali para observar, geralmente são professores ou pedagogos também que estão me observando e vão falar o que eles acham que poderia ou não melhorar, né? Então, tudo é para melhorar a qualidade da aula, melhorar a qualidade do ensino, né? Tudo é uma coisa positiva. Mas que bom que já passamos, né, daquela fase mais Olá, hostil. Eu sou a Flávia. Pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade, né? Diretores em ação agora, tá? Então, a nossa turma será dividida em 2 pequenos grupos. Nós vamos para salas temáticas. E nas salas temáticas, nós vamos fazer a leitura de um estudo de caso. Aquelas diretoras que estiveram lá em Foz, foi feito lá, assim, nesse modelo de estudo de caso. Então, nós vamos fazer hoje um estudo de caso e vamos refletir sobre as questões norteadoras e também elaborar colaborativamente o feedback formativo. Então, nós vamos dividir vocês aqui em 2 grupos e vamos conversar entre si. Não vai ser uma pessoa dando um feedback só. Vai ser a comunhão ali do grupo que vai gerar um feedback daquele estudo de caso, tá? Então, é muito importante que o grupo eleja um redator, uma pessoa que vai escrever para registrar as contribuições do grupo, e também um relator, que irá socializar ao retorno na sala principal, né, para que todos nós possamos desfrutar das conclusões que vocês chegaram. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar o estudo de caso no chat. E aí você vai pegar o link e vai abrir o link, porque é o seu estudo de caso, tá bem? Então, veja bem, eu vou colocar 2 estudos de caso ali no chat. É o número 1 e o número 2. Então, eu vou falar aqui o nome das pessoas, tá bem? Então, a Adriana, a Ana, a Ângela, a Clarice e a Gabriela, elas vão pegar o link número 2. E a Janete, a Josiane, a Raquel, a Rose, a Silvelena e a Valdirene vão pegar o link número 1. Ficou claro, pessoal? Veja bem, dividindo vocês em 2 grupos, eu não posso tirar todo mundo da sala principal, senão a gravação fica escura. Então, um grupo vai permanecer aqui, na sala principal, e o outro grupo vai para a sala número 1, tá bem? Então, o grupo que vai ficar aqui na sala principal é o grupo que vai pegar o estudo de caso número 2, né? A Adriana, a Ana, a Ângela, a Clarice, a Gabriela e a Janete, tá? E as outras cursistas vão receber o convite para ir para a sala 1. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Agora eu vou fazer a divisão de vocês. Aqui, salas temáticas.
o tempo dado para vocês lerem o documento e conversarem entre si e responder o documento vai ser de 30 minutos. Tá bem? Antes de eu dividir vocês, eu vou colocar o tema, o estudo de caso no chat. Já estou pegando aqui o estudo de caso para colocar no chat. Então, eu estou colocando agora o estudo de caso daqueles que vão permanecer na sala, que não vão sair dessa sala. Essa sala principal vai chamar sala 2, tá? A sala principal. Só um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Às vezes eu me bato um pouco ainda com os eletrônicos. Normal, professor, normal. Eu creio que vocês entendem, né? E quem não sabe, então, né, professor? Acho que Acabei ninguém fazendo. consegue entender tudo, né? Só quem é bem, bem, bem mais jovem. O que, né? que eu acabei fazendo? Na pressa, eu acabei colocando o link o estudo de caso na divisão das salas. E não está me deixando fechar aqui. Só um pouquinho. Vitória. Me ajuda a tirar essa tela daqui. Ainda bem que não é só eu que sofro com a tecnologia. Pois é. Bom, mas ainda bem que está acontecendo isso no 5º encontro, né? Consegui passar ileso por 4. Rafael, até hoje não sei baixar aqui para aparecer tudo, certo? Fique tranquilo. O que eu fiz? Eu coloquei o link dentro das salas. Ele só não funciona quando a gente precisa. Quando a gente não precisa, daí, né? Professor, acho que clicou em algum lugar errado. Daqui a pouco ele volta. Eu não sei vocês, mas eu estou numa tensão com esse Saeb, meninos do céu.
Nós estamos sendo cobrados dia e noite aqui. Aqui Eu- em Curitiba Não é também. só você. Agora, sabe o que eu penso sobre Saeb? Eles estão cobrando tanto, né? Os nonos e terceiros, não sei se aconteceu com vocês, o nono e terceiro, o nono e terceiro, o nono e terceiro. E aí veio o provão do EJA. Eu tenho 16 alunos que foram para os primeiros anos. Alunos que estavam há 3, 4 anos fora da escola, alunos que estavam no 7º, alunos que estavam no 8º. Foram colocados no primeiro ano. Vocês acham Alunos de laudo. Você acha que eles vão conseguir acompanhar o primeiro ano? Não. Nós vamos ter um índice de desistência e de reprovados no primeiro ano que vai derrubar o IDEB do mesmo jeito, porque não adianta o nono ir bem se eu tiver um fluxo ruim. Então, assim, estou tentando ligar. Vitória. Hoje eu tenho um primeiro ano com 40 alunos, e eu tenho um outro primeiro ano com 37, e ontem mais 6 fizeram. Vitória. Ângela, não pensando só nesse ano, se pensar que o primeiro ano vai ser, daqui 2 anos, vai ser o nosso terceiro. Vai ser o terceiro, isso que eu estava pensando agora. Então, e um aluno nosso reprovou, né? Fez a prova, passou, porque aquela prova lá não tinha... Vocês leram aquela prova? Uhum. Ontem ele chegou na escola e falou, viu? Adiantou vocês me reprovar, eu fui para o primeiro ano do mesmo jeito. Daí, o que nós vamos falar? Concordar? Eu estou muito preocupada. Eu falei hoje, fui no núcleo e conversei, né? Falei, olha, gente, vocês estão pensando em recomposição da aprendizagem no ano e terceiro? Entendo. Mas eu acho que nós teríamos que abrir um outro primeiro e fazer uma... Quem era do tempo da correção de fluxo, né? Mas eu acho assim, eu tenho que montar um primeiro ano e recompor a aprendizagem deles também. Já pensar assim, porque eles serão Saeb e não darão conta, gente. Alunos que faziam 3, 4 anos fora da escola, pararam no 7º. Então, e alunos que hoje estavam 8º, 9º, né? Então, complicado. Mas, Ângela, você falou a frase perfeita, né? Eles querem aumentar o IDEB, e como vai aumentar o IDEB assim, né? Com os alunos, eu acho que vai ter muita reprovação esse ano. Eu acho que eles não vão deixar reprovar. Mas aí como é que fica, eles vão fazer uma pressão para não reprovar. Eles não têm conteúdo, gente. Eles não sabem nada. Olha, eu estou preocupada com o meu aluno que parou no 7º. A professora hoje foi para o colégio, a professora lá falando, né, das ligações químicas e tal, e a pessoa ainda fazendo 2 mais 2, né? Então. Isso é muito, gente. Eu fiquei bem preocupada. Aquela correção de fluxo... Eu tenho dó desses crianças, eu tenho dó desses alunos. Fora ser obrigado os alunos do terceiro ano, que pensavam em fazer um vestibular, tem que fazer a prova de qualquer jeito, porque a gente teve que fazer a inscrição deles, eles querendo ou não. Chamei, conversei, quem quer, expliquei. Aí eu falei, gente, de 9, 4 querem, os outros 5, todos têm que fazer. Você vai fazer o quê? Nós inscrevemos, mas teve alguns que não foram. Os pais foram lá e falaram, não vão fazer porque sai, né, com a titulação, acho que igreja, alguma coisa assim. Aí eles assinaram um termo lá que eles não inscrevemos, mas eles se negaram, não queriam fazer, né? A gente fez, até para ver que a gente fez a nossa parte, né? Mas eles não. Nós também, teve uns que se recusaram a fazer, e falaram que queriam fazer a prova Paraná, que é uma possibilidade no final do ano. E sabe, professora, se a gente fizer agora, a gente não tem condições de fazer uma prova Paraná. Eu falei, realmente não tem. Então a gente não quer, e se recusaram a fazer. Falaram que não vão fazer. O pessoal, mas e os nonos e os terceiros de vocês hoje, que vão fazer o Saeb, como que são de conteúdo? Eu estou desesperada. Os meus bem bons. Não, os nossos assim, nossos nonos bem bons, seu terceiro, só o noturno, né? Mas eles estão bons. A minha preocupação é, como diz, né? Quando pensa assim, Saeb, a prova em si, ok. Mas juntando, né, que o Saeb é o resultado junto com o IDEB do fluxo.
né? Eu penso, olha, vamos passar, mas como que um aluno que saiu do 7º ano, há 4 anos atrás, tem um conteúdo para acompanhar um primeiro, né? Conseguiu. O pior que seja, aquele correção de fluxo era a melhor coisa, porque daí você juntava, né, aqueles alunos que tinham dificuldade, você tinha um material diferenciado para trabalhar, né? E eles entravam daí, na época, né, num 8º ano, que seria o 9º hoje, mas eles juntos, né? Então, eu trabalhei, inclusive, dentro de sala de aula com correção de fluxo, do 6º ao 6º, 7º, não, era 5º, 6º e 7ª série na época, né? E daí depois eles iam para a 8ª série, que não era ano ainda, né? E daí eles conseguiam acompanhar porque era um material completamente diferente, né? Era completamente diferente, não era o mesmo conteúdo que era trabalhado em sala. Aí eles Pessoal, porque era diferente, né? Pessoal, eu consegui já, coloquei o estudo de caso 2, que é para os cursistas que vão ficar na sala principal, tá bem? Aí vai acontecer o seguinte, você vai clicar no link e o link vai falar para fazer uma cópia, para você fazer uma cópia. Aí você faz uma cópia, tá ok? Já vou colocar o outro link. Quem vai permanecer na sala é a Adriana, a Ana Michel, a Ângela, a Clarice, a Gabriela. São essas que pegam esse link. O outro link eu já vou colocar. Ô, professor, que grupo que eu vou? 1 ou 2? 2, menina. 2? A Raquel? Raquel, você é do grupo 2. Obrigada, professor. Pessoal, agora, vocês viram que eu postei no chat, né, o estudo de caso 1. Quem está com o estudo de caso 1 é a Valdirene, Silvia Helena, a Rose, Raquel, Josiane, Janete. Agora eu vou separar vocês. Alguns vão permanecer na sala e os outros vão receber um convite. Aí vocês vão entrar na sala e vão definir um relator e alguém para falar depois. Vocês vão ter um tempo de quem 30... está no grupo 1, então, que vai para a sala através do convite, né? Só aguardar o convite, vai chegar aí, só um pouquinho. Tá bom. Configurando aqui 30 minutos. Isso. Já vocês vão receber o convite, tá?
Bora, mulherada. Quem vai preencher aí? Gente, olha, geralmente eu sou muito dedicada, juro. Mas hoje eu vou ter que sair um pouquinho antes, então não me coloquem para falar depois, porque senão eu não vou estar aqui. Já combinei com o professor que eu vou ser um pouquinho antes hoje. Se vocês quiserem, eu preencho. Tá bom. Pode ser. Eu quero. Eu vou compartilhar o texto, daí a gente vai escrevendo lá mesmo, né? Nesse que é cópia. Tá. Vocês já deram uma lida? Eu li um pouquinho. Estava vendo ali que o relato de um terceiro ano. Será que cada uma leu ali um parágrafo para não ficar cansativo para todo mundo? Pode ser. Querem que eu comece? Eu estou com o texto aberto aqui já. Se quiser começar, depois eu continuo, então. Então, vou ler. Durante a hora atividade da professora Marina, combinei o dia, a turma, aula e qual seria o foco da observação. Deixei claro que a frente observada seria a metodologia, a estratégia e os recursos utilizados durante a aula. Durante esta conversa, apresentei a rúbrica que seguiria durante a observação. A professora fez algumas colocações e aproveitei para fazer uma escuta ativa. Ela relatou que, após a avaliação diagnóstica, evidenciou a dificuldade de grande parte dos estudantes na produção de textos dissertativo-argumentativos. Sendo este um ano de Enem, vestibulares e SAEB, ela está com esse cuidado e foco principal em melhorar as habilidades de seus estudantes na estruturação de argumentos para que apresentem repertórios socioculturais pertinentes. Relatou ainda que a turma é tranquila e muito participativa, o que a deixa confortável para o desenvolvimento das aulas. No dia em que fiz o combinado com a professora Simone, que também é professora do componente junto com a Marina, não estava na escola. Pedi para que Marina repassasse o que combinamos a ela, visto que a observação seria da docência compartilhada de ambas. Querem que eu continue? Alguém quer ler? Eu continuo lendo, se vocês quiserem, pode ser? Tá bom, pode. No dia da observação, sentei-me no fundo da sala e não interferi em nenhum momento da aula. A professora Simone começou a aula relembrando os principais desafios identificados na avaliação diagnóstica e explicando a proposta da aula, aprimorar a argumentação com base em repertório consistente. Ela convidou os estudantes a se organizarem em pequenos grupos, 9 grupos entre 4 e 5 alunos, e propôs um jogo de argumentação, onde cada grupo recebeu em um envelope recortes de um trecho de filmes, notícia, livro, fatos históricos, em um tema polêmico, e precisavam defender o ponto de vista. 15 minutos de discussão dos pequenos grupos, com base em repertório diversificados. Durante a atividade, as professoras circularam pela sala e fizeram intervenções pontuais, ajudando os grupos a fortalecerem seus argumentos. Em seguida, a professora Marina sorteou 4 grupos para apresentarem suas defesas para a turma. Ao final das apresentações, Simone e Marina retomaram pontos que julgaram significativos e deixaram encaminhadas para as próximas aulas as apresentações dos demais grupos, bem como deixar uma reflexão onde cada estudante deveria fazer por escrito um texto sobre o que aprendeu e como poderia melhorar a sua argumentação, para que assim novos pontos pudessem ser levantados e revistos nas aulas seguintes. Os estudantes demonstraram estar engajados, participando ativamente da aula, e a docência compartilhada das professoras pareceu estar caminhando bem. Agora a gente vai responder aqui. Como as professoras utilizaram as evidências da avaliação diagnóstica para planejar suas aulas? Sua aula? Eu acho que elas foram num ponto bem objetivo, que foi na dificuldade identificada, né? Elas planejaram em cima da dificuldade.
observado. Eu acho. Porque tiveram como evidência ali a questão da... Como é que fala ali? Peraí, no comecinho. Texto argumentativo. Isso, evidenciou a dificuldade de grande parte dos estudantes na produção de textos dissertativos e argumentativos. Essa é uma parte. Então, ela foi bem nesse ponto da dificuldade e elaborou uma atividade em relação a isso, né? E ela uniu todos, né? Então, como a gente fala, assim, a dificuldade ali é a grande maioria da turma. Então, além dela trabalhar com o todo, e ela foi bem enfática onde ela queria chegar. Porque às vezes a gente vê que tem professor que o aluno está com dificuldade, né, dissertativa e argumentativa. Então vou fazer ele produzir um texto. Às vezes, ali não, ela fez realmente todo o movimento para entender o que era, né? Vamos de uma forma bem prática, né? E ela conseguiu envolver todos e se envolver também, porque ela atendeu desses alunos, né? Já seria na segunda, o que fez com que a aula fosse envolvente. Eu acho que esse atendimento bem próximo ali do aluno, né? Eu acho que envolveu porque ela levou um material diferente e criou grupos. Uma metodologia, né, o que fez com que a aula fosse uma metodologia diferenciada. E eu achei que essa atenção também foi importante, né? Essa atenção que as professoras deram ali a cada grupo. Sim, de circular na sala, né? Isso, de mostrar que elas estão presentes, sabe? Gabriela. Oi? É você que está redigindo? Não. Quem está redigindo? Adriana. Adriana? Isso. Adriana, como você está redigindo, depois nós precisamos desse documento. Esse documento vai para o portfólio de vocês, tá? Então, quando você terminar, no final, você copia o link lá em cima do documento e aí você posta lá no chat. Quando nós encerrarmos aqui, estivermos encerrando, você copia o link com as respostas e posta no chat. Aí você escreve. Esse aí é o estudo de caso 1 ou 2? O 2, né? 2. Isso. Aí você pode escrever lá, estudo de caso 2 respondido, né? E posta ali no chat para nós. Tá ok? Tá. Ok. Podem continuar, tá, pessoal? Eu já vou pôr no chat, já, porque daí ele vai alterando, né? Eu não tenho certeza se ele vai alterando, tá? Altera sim. Vou colocar aqui. Tá bom. Mas em todo caso, quando for encerrar, você guarda você salva uma cópia para você. Para nós, por favor. Isso. Podem continuar o debate, tá, pessoal? Tá. Voltando, então. Envolveu pela metodologia diferenciada e a atenção que as professoras deram a cada grupo em particular. Demonstraram estar atentas às dificuldades apresentadas pelos alunos e ao trabalho que estava sendo desenvolvido em cada grupo. Próxima. No feedback formativo, que apontamentos seus podem reforçar e incentivar boas práticas como essa? Eu sou sempre a favor de divulgação. Eu acho que, assim, tipo, quando um professor faz uma boa prática como essa, a gente tem que mostrar para todo mundo. Eu tiro foto, eu filmo, eu posto no Instagram, eu posto no grupo de pais. Então a gente pode escrever assim. Eu sempre começo parabenizando o professor. Sim, sim. Parabenizo e peço a autorização dele para compartilhar com os demais a atividade, esse tipo de coisa, é isso?
Então, dá para colocar aqui fazendo um feedback positivo, né? Sabe, Gabriela, inclusive é isso que você falou, é bem interessante, porque existem alguns professores que têm umas práticas tão maravilhosas dentro de sala de aula, e tem vergonha de tirar foto, de postar, de falar o que está fazendo, né? Nossa, e é justamente o que faz hoje, né? Tem que divulgar. Tudo. E eu fiz um painel lá na escola, de um canto assim, que eu imprimo as fotos dos alunos e vou colocando, sabe? Então, aquilo vira sensação quando eles aparecem, é muito bom. Legal. E eu acho ali que eu tenho feito um feedback um pouquinho diferente, né? Porque a gente sempre faz, elogia, né? A gente já segue, né, nosso roteirinho, elogiar. Mas ultimamente eu tenho feito assim, professor, o que você achou da sua aula? Sabe assim, eu já começo assim, porque depois eu falei, nossa, gostei muito, como que você viu, como que você sentiu os alunos, porque a gente sempre fala assim, nossa, achei sua aula maravilhosa, né, que nem no caso desse, né, e às vezes ele também quer falar o que ele fez, o que ele sentiu, como que foi para ele, por que ele quis fazer desse formato. Eu acho que a gente ouvir dele, e pergunta, olha, vamos compartilhar, nem se vocês é no Insta, é na Gabriela, né? Amei a ideia. Essa tua das fotos já vou marcar aqui como a minha, né? Com uma ideia muito legal sua. Vou tirar foto, porque nós temos professores que têm feito cada ações maravilhosas, gente. Só que eu como fiz se lá não na escola, divulga. assim, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês. Daí eu escrevi em cima aqui que escrevi a nossa escola constrói memórias. E aí vou colocando. Cada semana eu coloco umas 3, 4 fotos diferentes, sabe? Aí eu vou mandando no grupo de pais também, porque os pais adoram, muito, né? Muito legal. E aí eu adoro foto de tudo. E eu acho que eles gostam também, porque eles perguntam: esse vai para o Instagram da escola, professora? Quando não escondem o rosto. Mas o que adolescente tem, né? De tirar foto tudo assim, né? Não, exato. Daí depois eles ficam procurando onde é que ele estava, disse assim, tá aqui atrás da mão que você tirou. Acha a tua mão aqui, que é você atrás. Eu reconheço pelos dedos. Algum ponto de atenção em relação à observação? Eu coloco esse finalzinho que a gente perguntaria para o professor o que ele sentiu após a aplicação da aula. É um questionário, né, Eu fiz isso, esse questionário que a Ângela falou, eu fiz isso... É legal essa parte de colocar o que o professor sentiu. Eu fiz isso com uma aula que imagina assim, que eu não, de forma leiga, julguei ruim, né? Porque foi uma aula sem muito controle, uma aula assim... Aí eu não queria falar para o professor que tinha sido uma bosta. O que eu fiz? Eu chamei ele e fiz essas perguntas também. O que ele achou da organização e, né? É uma forma da gente dar um feedback que não é tão legal. Eu ainda não me acostumei com isso, sabe? De ter que apontar coisas ruins nos outros. Eu acho essa é a pior parte para mim. Há algum ponto de atenção em relação à observação realizada pelo diretor? E eu já ia falar, não teve o descritor. Dá para colocar isso mesmo. Nenhum momento falou de descritor aqui nesse Não, falou da dificuldade, mas assim, de forma clara, não deixou, né? Dá para pôr isso mesmo. Mais alguma coisa? Eu estou satisfeita. Eu acho que é isso, né? Não precisa colocar tanta coisa assim. Eu acho que foram colocados todos os pontos, né? Participação, atividade em ação, aula planejada, clima de sala de aula e comunicação objetiva. Só faltou o que você falou ali, né? O descritor ser mais claro, mais objetivo quanto ao descritor que foi sendo trabalhado, exatamente. Então, acabamos. Quem que vai ser a relatora lá na hora da apresentação?
Eu voto para a Adriana ser relatora. Eu voto também, uhul. Nossa, eu só não voto em mim porque daqui a pouco eu tô saindo. Também voto, ali, ó. Clarice, Adriana. A Clarice, ó. Hein, Clarice? Você, Clarice, a coitada Adriana já escreveu tudo aquilo ali, ó. Alguém pode entrar no link que eu postei para ver se apareceu ele completo? Tá aparecendo. Tá aparecendo, sim, tá. É porque esse aqui, ele salva automático, né? Salva. O professor estava com medo, mas salva automático. Ana, vai você então, Ana. Vai ser nossa relatora. Mas você fala tão melhor do que eu. Falo nada. Hoje eu tô até no escurinho aqui em casa, tô com dor de cabeça. É. Vocês viram que eu tô aqui no escuro, né? Nem liguei a luz. Eu posso falar, não tem problema. Ah, ótimo. Não vou falar tão bonito quanto vocês, mas... Gente, eu vi o pessoal reclamando assim, reclamando não, comentando, né? Meu, mas tá tão cansativo esse ano. A gente tá com 100 dias que parece 500, né? Meu Deus do céu. Gente, eu chego a sonhar... Eu chego a sonhar com essas palavras, recomposição de aprendizagem. Meu Deus. Eu sonho com isso já. Eu disse, inclusive, estou à base de energético aqui para aguentar. Acordado. Eu tô aqui com um sono. Eu tomei remédio para dor de cabeça, daí ele vai dando uma baqueada na gente, né? Não, mas olha, 2 horas de curso numa quarta-feira é dose. Sinto muito, professor, nós estamos chorando as mágoas aqui, mas é que, olha, não é fácil aguentar o dia inteiro. E... Não batam em mim, por favor. Não, ainda bem que o grupo é bom, né? Porque se não fosse, era mais difícil, né? Não, sem dúvida. Todo mundo ajuda, todo mundo participa, daí fica mais fácil. O grupo é excelente. Nossa, estou muito feliz de ter pego vocês. Porque todo mundo participa, né? Todo mundo... tá envolvido. Vocês já responderam as questões? Já? Adriana, então você, né, pode lançar lá, tá? No chat. Aí você abre o chat e verifica se estão as respostas preenchidas. Nós já fizemos isso, estamos adiantadas. Pois é, eu vou apressar o pessoal lá do outro lado. Aí, veja entre vocês aí quem que pode ser a pessoa que vai falar agora, tá? Porque ler e comentar um pouquinho. Eu vou dar ali pelo menos uns 3 minutos para o grupo 1 e 3 minutos para o grupo 2. Ok? Já escolhemos, professor. Vai ser a Ana que vai falar para nós. Tá ótimo. Ok. Então, eu só vou ver se o outro lado já terminou, para a gente fechar a sala e já ir para trocar as experiências. Estava comentando com vocês, eu tô acordando, acho que faz quase uma semana que eu tô acordando com dor de cabeça. Eu não quero tomar dor de cabeça, remédio durante o dia. E aí eu fico. Aí quando eu chego em casa à noite não tem jeito. Eu chego 5 horas da tarde, tenho que tomar remédio, e daí o remédio acaba comigo. Hoje, por exemplo, eu tô aqui só na força da... Porque eu tô com vontade de dormir. Falta mesmo, né? Só. Meus olhos já estão tão pequenininhos, assim, que eu tô com vontade de dormir. Eu já dei uns 2 apagão aqui. Mas tá acabando, ó, falta pouquinho. Falta pouco encontro também, né? São só mais 3. Isso que eu tava pensando. Tem ainda a implementação. Meu Deus do céu, vai ser uma correria para fazer a implementação. Eu vi que a implementação é uma observação em sala de aula, né?
O meu mas é a gravação de um pequeno vídeo. É isso que eu acho que já vi. Eu vi que é a observação de uma recomposição de aprendizagem, e daí você faz teu vídeo mostrando como é que foi. Acho que não é ruim, não. Eu preferi do que fazer a minha porque eu sou professor de ciências, então a sala de aula é sempre pior, né? Porque a gente tem que mudar planejamento, tem que fazer tudo. Você é professora de ciências também, Gabriela? Sou. Ai, que bom. Eu sou 20 horas de direção auxiliar e 20 horas estou com ciências. Eu sou ciências e biologia. Faz horas que eu não pego biologia, mas eu tenho sentido falta, que eu comento que eu tenho saudade de um ensino médio meio morto, assim, sabe? Que Deus o livre, 6º e 7º. Nossa Senhora, eles são ligados no 330, não é nem 220, né? Super. Clarice, eu me interessei por você, pela sua escola. Ah, é? Você falou que você está no meio do mato, adoro. No meio do mato, no meio da Mata Atlântica aqui. Ai, olha, que sonho. Eu desci a Clarice de trem e eu fiquei imaginando você com aquelas bromélias todas, no meio do mato. Meu Clarice, não está precisando de pedagoga aí, não? Ah, eu tô? É sério? É sério. E diretor auxiliar, é o tá? Gabriel de Lara, Clarice, e eu estou pretendendo voltar. Se você disser que tem vaga aí, eu estou e sou disposta a trabalhar, você sabe que eu trabalho. 60 horas. Eu sou 40, não faço 60, mas 40 já estou. Eu tenho 2 PSS, uma PSS de 40 e uma PSS de 20. Tenho 60 horas aqui. E você vai ser bem-vinda. Eu acho que eu estou precisando desse momento, isso, assim, sabe? É sério. Você vai ser bem-vinda. Meu Deus do céu, gente. É complicado. Não, pedagoga PSS nós já tivemos, gente. O que é aquilo integral? Uma pedagoga de manhã, outra de tarde. Elas não se conversam, a gente não sabia o que estava. Daí você tinha que repassar tudo o que tinha acontecido. E olha que eu tenho 20 horas. E 3 anos de experiência, tá, Clarice? No integral, que nós estamos lá em cima, com frequência, com que maravilha. Com trabalho. Adriana, eu não tenho direção auxiliar, Adriana. Ah, não? Ah, então não vai dar para eu ir. E eu tenho noturno e não tenho direção auxiliar. Nossa. Também, gente, não tem. Que tem uma pedagoga à noite só. Aí a gente reveza com ainda tem direção auxiliar, a gente reveza indo à noite, e hoje ainda veio a notícia que tiraram a secretária à noite. Meu Deus do céu. Meninas, beijo para vocês, eu tenho que sair, tá bom? Beijo. Alô, Gabriela, tchau. Até mais. Até. Rafael, a gente já conversou, nós já fizemos aqui até já troca de padrão, coisa assim. Remoção. Agora eu vou falar uma coisa para vocês bem rapidinho. Eu estava falando da minha pedagoga do diurno, né? Que eu tenho 2 PSS, mas o ano passado, gente, pelo amor de Deus, quando foi o primeiro ano, eu tinha uma pedagoga que não sabia ler e escrever PSS. É sério, gente, ela não sabia ler e escrever. Se eu mostrar uns textos aqui, porque eu tirei foto para comprovar, vocês vão falar assim, Clarice, eu não sei como é que você sobreviveu. Nem eu não sei. Sobreviveu na força. Gente, eu tinha que fazer tudo. Ela não fazia nada. Tudo que você desse para ela fazer, não saía. Chegou a falar para mim, mas eu não sei fazer anotação. Eu falei, mas eu sei que você não sabe, estou vendo aqui. Tá vendo? Correção de fluxo. Depois vai parar lá na faculdade. Eu não consegui, não deu tempo de copiar. O que, Raquel? O link lá, professor, que ela mandou lá, eu não consegui copiar. A redatora do grupo 1 conseguiu publicar o link no chat? O grupo que estava na sala principal conseguiu publicar o link no chat? A redatora? O nosso sim, professor. E do outro grupo conseguiu publicar lá no chat? Sim. Ah, tá ótimo, então. Rafael, só deixa eu te perguntar, mas aí do outro grupo, a gente pega onde? Para colocar lá no portfólio?
teria que estar os 2 documentos preenchidos lá no chat, tá bem? No chat, no chat aqui no chat aqui, professor, aqui da é que reunião. no nosso grupo, ela colocou lá no chat da nossa sala, que a gente estava, daí não aparece para os meninos que estavam aqui na sala principal. Acho que interessante, e como a gente entrou agora, não aparece para a gente o que as meninas publicaram antes. Então, a Rosemary colocou agora, daí aparece. Da Rosemary apareceu agora, tá? Aí a Silvelena tem que colocar agora também, que daí fica para todo mundo. Não, essa da Silvelena é o que eu passei agora. Ah, certo, isso. Tá, que a gente estava no grupo, porque eu já coloquei no portfólio, aí eu só colei aqui. Adriana, acho que tem que postar de novo. Isso, aí falta do primeiro, do outro grupo aí. Enquanto ela posta, quem ficou na sala principal, 3 minutinhos para falar sobre aquilo que foi debatido, por favor. A Adriana já colocou também, tá? Então, os dois portfólios lá preenchidos já estão no chat. Quem que poderia, quem que seria o palestrante, no caso do grupo que ficou na sala principal, que poderia falar a respeito das Grupo conclusões? 2, né, professor? Sou eu que só vou apresentar aqui. 3 minutos, tá, Ana? Vou tentar. A gente acaba falando um pouquinho mais. Peraí. Então, como as professoras utilizaram as evidências da avaliação diagnóstica para planejar sua aula, planejaram a partir da dificuldade encontrada em relação ao conteúdo, grande parte dos estudantes na produção de textos dissertativo argumentativo. Então, assim, elas viram que a maior parte dos alunos tinham essa dificuldade aqui nesse tipo de produção textual, né? E daí elas procuraram algumas atividades que pudessem levar eles, né, a sanar essas dificuldades. O que fez com que a aula fosse envolvente e significativa para os estudantes envolveu pela metodologia diferenciada e atenção que as professoras deram a cada grupo em particular, demonstrar as dificuldades apresentadas pelos estudantes, estar a par, eu acho, né? As dificuldades apresentadas pelos estudantes e o trabalho desenvolvido para cada grupo. Então, assim, ó, a atividade que elas propuseram, então, foi um jogo de argumentação de cada grupo, recebeu um envelope com recortes de trechos de filmes, notícias, livros e fatos históricos, né? E um tema polêmico e precisavam defender o seu ponto de vista. Então, essa foi a atividade, né, que elas escolheram para que eles pudessem desenvolver essa atividade. No feedback formativo, que apontamentos seus podem reforçar e incentivar boas práticas como esta, faríamos um feedback positivo, parabenizando as professoras pela aula que engajou os estudantes. Solicitaríamos às professoras autorização para divulgar sua prática em painel do colégio, nas redes sociais. Também perguntaríamos às professoras quais foram suas percepções a respeito da aula que elas deram e se elas perceberam se seus objetivos foram atingidos. E a última questão, há algum ponto de atenção em relação à observação realizada pelo diretor? Então, nós sentimos ali, né, a ausência do descritor. Então, acredito que seria necessário que elas tivessem colocado, assim, mais objetivamente, mais explicitamente, qual seria o descritor que elas estavam trabalhando nesta aula, né? Então, esse seria o nosso trabalho. Ok, Ana. Obrigado. Do outro grupo, por favor, quem que poderia falar? No grupo 1, a gente não consegue acesso, professor, a gente precisa postar isso como atividade também no portfólio? Eu não consegui acesso, não sei se alguém mais conseguiu. Eu tentei abrir. Ele não abre? Tentei abrir, não sei se a gente precisa postar do grupo 1, eu não consigo daí. Vocês não estão conseguindo porque eu só colei ali. Não está dando para abrir? Não, quando a gente abre, vai para o nosso estudo de caso, vai para o grupo 2, estudo de caso 2. Nossa, e agora? O meu eu consegui. Aí agora não sei, porque aí foi a Silvelena que copiou.
Tá, e se vocês tentarem postar o nosso, será que vocês conseguem? Eu consegui, eu peguei o seu e coloquei já no portfólio, abri os dois certinho, diferentes aí. Menina, deixa eu falar uma coisa. Eu vou colocar aqui, eu preciso saber só, quando eu mando compartilhar, só aparece o pessoal do meu grupo ou eu tenho que colocar para todo mundo da SED ver, professor? Coloca para todo mundo. Você pode copiar e colar também no WhatsApp, se você quiser, lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu consegui abrir os dois. Para permitir que qualquer pessoa do domínio SED tenha acesso? Ou não permitir o acesso? Acho que eu vou permitir. Permite. Quem que falaria pelo outro grupo? Coloquei aí agora, tá, meninas? Eu leio, professor, aqui. Tá bem. Então, deu acesso agora, deu certinho. Tá bem, então, Silvelena. Então, pessoal, assim, o nosso estudo de caso era uma situação de um conteúdo sobre frações que o professor foi trabalhar com os alunos em sala. Ele começou bem, mas se perdeu ao longo do caminho. Tinha uma outra professora na mesma sala com ele, mas os dois não eram enganjados. Não organizaram o seu planejamento para aplicar essa aula. Então, olha o que a gente escreveu. O professor Gilmar poderia ter aproveitado a proposta do início, trazendo uma metodologia ativa para que os alunos continuassem enganjados na aula. Porém, como aparentemente não houve um planejamento entre os professores, a aula acabou não sendo interessante e dispersando os alunos. O conteúdo poderia ser explorado de uma forma prática, onde os alunos pudessem interagir com os professores e com os colegas. A aula começou atrativa, despertando engajamento. Devido à falta do planejamento, acabou se tornando uma aula comum, entre tantas. A sugestão seria realizar o planejamento juntos, né, os dois professores, buscando metodologias ativas, boas práticas e rotação por estação. Aqui o professor começou trabalhando com eles uma pizza, a pizza fracionada, e aí os alunos começaram a se interessar. Como não havia um planejamento, a outra professora, assim que o professor fez deu início a essa atividade, a professora em seguida já pediu para eles pegarem o livro e copiar as lições do livro e responder as questões. Aí as crianças já começaram a se dispersar, né? Porque aí deixou de ser interessante para elas. É isso. Ok, muito bom. Tá ótimo, pessoal. Então, a próxima atividade nossa agora é vocês entrarem no portfólio, no slide referente ao nosso 5º encontro. É o slide que está ali, aprendizados e reflexões, encontro número 5, né? Aprendizados e reflexões, encontro número 5. E ali você vai colar os 2 links. Dentro do slide, você cola os 2 links. Os links estão ali no chat, né? E depois de colar os 2 links, você vai responder. Você vai responder essas questões aqui, que tá abrindo para você. Tá aí. Então, fixar no campo referente ao encontro de hoje os documentos com os estudos de caso e os feedbacks elaborados, né? O documento ali 1 e 2. E também no slide, ali na sequência, individualmente, vamos refletir e registrar. A partir das observações já realizadas, dos feedbacks já realizados e da própria rúbrica, vamos ver esses pontos. Quantas observações já realizei dos componentes de língua portuguesa e matemática de cada fase? É isso que vocês vão responder, tá? Depois, tenho priorizado as práticas de recomposição das aprendizagens nestes componentes?
Posso avançar em outras frentes? Tem que fazer o molho, gente, aí. O próximo, a partir da rúbrica, o que já acontece na minha escola? O que precisa melhorar? E qual das frentes da rúbrica ainda percebo como mais frágil a partir das minhas observações? Então, eu vou dar, acho que em 5 minutos, pessoal, para vocês responderem, tá? 5 minutos. Para colar ali, copiar e colar os dois documentos no slide. E lá na sequência da cola dos documentos, vocês respondem essas 4 perguntas ali. Tá bem? 5 minutos para vocês. Estamos caminhando para o final já do encontro. Rosi, você entendeu o que é para fazer? Oi, Rafael, entendi. A gente tem que responder essas perguntas no portfólio, né? Isso, é que você tinha caído, né? Eu caí, voltei. Caiu, voltou. Aí eu tô no celular, mas eu tô tentando abrir de novo o computador, tá? E Ok, aí, como Rosi. eu já salvei essas perguntas, eu já vou responder lá, tá? Ok, Rosi. Tudo certo. Tá. Pode só colocar número 1, a pergunta, número 2, Rafael, ou não? Sem dúvida, sem Pode. dúvida. Pode colocar para ficar melhor entendimento, né? Tá. Uhum. Pode fazer.
Pessoal, podemos seguir? Conseguiram? Se por acaso vocês faltou alguma coisa, eu peço que vocês entrem depois, tá? Para finalizar. Professor, depois você pode colocar essas perguntas aí lá no WhatsApp? Sim, coloco sim. Eu não consegui. Tá bom. Se quiser que eu coloque, eu posso postar lá, professora, agora. Quiser que eu coloque? Ah, posta lá então, Clarice. Posta, Clarice, por favor. Pessoal, nós temos aqui dois recados bem importantes, tá? O primeiro é que nós já estamos na 5ª semana da primeira jornada, ou seja, mais da metade da jornada já passou. E você, cursista, pergunta para vocês, você já realizou a sua implementação? A implementação é aquele segundo documento, né? Nós temos o portfólio, que vai ser preenchido e avaliado com o valor de 4 pontos. E nós temos um segundo documento que tem a ver com a observação de sala de aula, tal, que é a implementação, que vai ter o valor de 6 pontos. Somando 4 pontos do portfólio e 6 da implementação, fecha em 10, né? Então, se por acaso você não iniciou ainda a implementação, agora é a hora de começar, tá? Então, no tempo livre seu, pode começar ali, preenchendo ali a capa, colocando o seu nome, colocando foto da tua escola, tudo que está sendo pedido ali. Ok? Tudo que está sendo pedido lá na implementação são coisas que você está fazendo nesse momento, no dia a dia da escola. Não tem nada assim que você não está fazendo agora, nesse momento, tá? Então, eu creio que vocês não terão dificuldade nenhuma para preencher ali a implementação. E vai fazendo ela. Vai fazendo. Se tiver disposição para terminar a implementação, pode ir fazendo. Ok? Então, outro ponto, como estão os registros no seu documento de implementação e o seu portfólio, como está? Eu tenho visto os portfólios, a maioria dos portfólios já estão sendo preenchidos aqui durante a aula, que é a melhor maneira, né, durante o encontro já, e só que tem alguns portfólios que eu percebi que está faltando alguma foto, ou a foto da escola, ou, né, eu percebi, teve alguns até que eu coloquei mensagem lá no documento e tal. Então, eu peço que você faça um pente fino lá no seu portfólio. Não dá para adiar mais, tá, pessoal? O que tiver atrasado lá no seu portfólio, você precisa corrigir agora, tá? Outra coisa... Você ainda não viu o meu, né? O seu eu não consegui ver, mas eu vou ver. Mas tá lindo. Eu só não soube postar para você ver, mas que ele tá lindo, tá. Tá certo. Tem alguns portfólios que estão, como foi duplicado, às vezes, algum encontro, a gente duplicou o slide, então tem alguns slides que estão em branco. Aqueles slides que estão em branco no portfólio, você pode apagar ele, tá? Ele não precisa ficar o slide em branco mais ali no portfólio. Não deixe para a última hora, tá? E o segundo aviso é que na semana que vem, iniciamos a semana D, né? Que é importantíssimo que esse momento, que é um momento de aproximação da família da escola. Que as famílias compreendam a importância da frequência e também do SAEB para a aprendizagem dos estudantes, né? Agora, no início do ano, ainda fechando o primeiro trimestre, é o momento, né? Daqueles alunos que a gente já percebeu, que você já percebeu que está meio sumido, que está com o hábito de faltar, ele já, né? Toda semana, na segunda-feira não aparece, ou nas sextas-feiras ele não aparece. Escola integral é 9 aulas no dia, né? Então, um dia vale muito.
né? Então é hora de chamar a família também e conscientizar, né, essas famílias que não dá para faltar dia nenhum. Aluno matriculado, aluno tem que estar na escola, não tem que estar em outro lugar, né? Então, como estão as ações na sua escola com respeito à semana D? E vamos utilizar o Classroom e o WhatsApp para compartilhar boas práticas. Tá? Então, se você está programando, vai fazer ali no início da semana alguma ação, lembrando, né, pessoal, que a semana que vem é uma semana curta, é uma semana de 3 dias apenas, né? Segunda, terça e quarta. Quinta e sexta é feriado prolongado. Então, se você fizer alguma coisa ali, as coisas que você está programando, posta lá, ali no grupo nosso do WhatsApp, para que nós possamos acompanhar também. Tá bom? Uma frase aqui do Michael Fullan: a mudança real ocorre na sala de aula. Se não impactarmos diretamente o ensino e a aprendizagem, qualquer reforma será superficial. Antes de nós encerrarmos, eu vou fazer a chamada, tá, pessoal? Só vou interromper aqui o compartilhamento e vou subir aqui o nosso RCO. Não podemos jamais deixar sem fazer a chamada. Já está subindo. Selecionando a data, então. Avançar. São aulas geminadas. Pessoal, vou chamando o nome e você vai levantando a mãozinha, por favor. Adriana. Ana Cristina. Ângela. Clarice. Gabriela. Janete. Josiane. A Luzia, infelizmente, nos deixou, né? Raquel. Rose. Silvia Helena e Valdirene. Vamos colocar aqui, salvar e colocar o tema, o conteúdo. Então, encontro número 5. Observação. De sala de aula. Salvar. Ok. Interromper o compartilhamento. Pessoal, vamos tirar a nossa foto, né? Por favor, sem
Sem registrar o encontro não tem como. Então, por favor, quem tiver de câmera fechada, abram a câmera e vamos todos. 1, 2, 3. É isso. Pessoal, uma boa noite, um bom restante de semana e nos vemos na semana que vem. Boa noite. Tá bom? Obrigada, Rafael. Boa noite. Até mais, boa noite, pessoal. meninas. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.